A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, O Congregador. Que bom ter vocês aqui para a gente abrir a palavra juntos. E hoje nós vamos meditar em um dos momentos mais poderosos e comoventes das Escrituras, o capítulo final da vida de Moisés, lá em Deuteronômio. É o fim de uma jornada de fé, sabe? Uma vida inteira que chega no seu clímax, olhando para um horizonte que esse grande servo de Deus veria, mas que ele jamais pisaria. Tudo começa aqui com uma promessa divina que ecoa o pacto eterno de Deus. Imagine só, o próprio Senhor falando essas palavras a Moisés. Elas carregam o peso de gerações, a certeza de que a aliança de Deus, ela não falha. Agora, vamos visualizar essa cena comigo. É um momento crucial. Moisés, o homem de Deus, sobe aquele monte para finalmente ver com os próprios olhos a obra de uma vida inteira. É um instante de uma glória imensa, mas ao mesmo tempo de um sacrifício pessoal profundo que toca a nossa alma. E veja que interessante, a palavra nos dá a localização exata, o endereço, por assim dizer. Isso âncora esse momento sagrado na nossa realidade, para a gente entender que não é uma fábula. Das planícies de Moabe até o topo de Pisga, a gente pode quase sentir o peso espiritual de cada passo que ele dava se aproximando de Deus e da visão da promessa. E lá do alto, o Senhor mostra a Moisés a totalidade da terra. Não é só um pedacinho, não. É um panorama completo da herança do seu povo, de norte a sul, de leste a oeste. Cada nome que a gente vê aí representa uma tribo, uma família, um futuro que seria abençoado por Deus. E é aqui, irmãos, que a gente encontra uma verdade espiritual muito profunda. Uma tensão santa nas palavras de Deus a Moisés. Existe uma dualidade aqui que é o coração de toda essa passagem. A fidelidade da promessa de Deus e a soberania do seu propósito. Aqui está o grande paradoxo. A promessa para a nação, ela se cumpre. O futuro do povo de Deus está garantido, selado. Mas o líder, aquele que os guiou, que aguentou 40 anos no deserto, ele é chamado a um sacrifício final. É a glória coletiva sendo construída sobre o sacrifício individual de um servo fiel. E então, o momento final chega. Moisés, chamado aqui de o servo do Senhor, repousa ali em Moabe exatamente como o Senhor tinha dito. O fim dele não é numa batalha, não é por uma doença, é um chamado divino. É Deus fechando um ciclo de serviço simplesmente extraordinário. Ele tinha 120 anos quando morreu. E na simbologia da Bíblia, esse número representa uma vida completa, uma vida desenhada por Deus. Pense nisso. 3 fases de 40 anos, 40 no Egito, 40 em Midian e 40 liderando o povo no deserto. Uma vida perfeitamente concluída, no tempo do Senhor. A Escritura faz questão de enfatizar essa vitalidade sobrenatural. Os olhos dele não se escureceram, o vigor dele não acabou. E são testemunho, irmãos, de que a morte dele foi um ato soberano de Deus, um chamado para casa. Não foi o resultado do desgaste natural da idade. Ele partiu no auge de sua força espiritual, um servo fiel até o último suspiro. E aqui a Bíblia deixa um mistério, e de propósito. O próprio Deus o sepultou, e até hoje ninguém sabe onde fica o seu túmulo. Mas por quê? Provavelmente para impedir que aquele lugar virasse um ponto de adoração, de idolatria, para manter o foco no Deus de Moisés e não no homem Moisés. A glória, meus amados, pertence somente a Deus. A nação inteira guardou luto por 30 dias. Esse período mostra o tamanho da perda que o povo sentiu. Foi um tempo sagrado, um tempo para processar o fim de uma era e, ao mesmo tempo, preparar o coração para o que Deus já estava prestes a fazer, sobre uma nova liderança. Pois é, a obra de Deus nunca para com a morte de um servo. Vamos ver agora como essa transição de liderança revela a continuidade do plano divino. A morte de um líder como Moisés poderia ter gerado caos, mas aqui a gente vê que a providência de Deus já estava em ação há muito tempo. A sucessão é toda ordenada, sancionada por Deus. A imposição das mãos de Moisés sobre Josué não foi só um gesto simbólico, não. Foi um ato de transferência de autoridade, a unção do espírito de sabedoria de Deus, e isso garantiu que a jornada do povo continuasse debaixo da mesma bênção, da mesma direção divina. O capítulo, e na verdade todo o Pentateuco, se encerra com um testamento poderosíssimo, uma declaração sobre o que fez de Moisés essa figura tão singular na história da salvação. É um epitáfio escrito pelo próprio Deus,
que ecoa através dos séculos. O legado dele se resume na sua intimidade com Deus, a quem ele conhecia face a face. Os sinais e maravilhas no Egito, o poder que ele demonstrou na frente de todo o povo, nunca foram igualados. Ele não era só um líder, ele era um canal direto do poder e da glória de Deus. E assim, amados, a história de Moisés nos deixa com essa pergunta, uma pergunta profunda para a nossa própria vida. O que significa construir um futuro que a gente talvez não vá habitar? Significa ter uma fé que vai além da nossa própria existência. É sobre plantar árvores de justiça, sabendo que talvez a gente nunca desfrute da sua sombra, mas confiando que estamos garantindo um futuro abençoado para as próximas gerações. Que o legado de Moisés nos inspira a viver por um propósito maior que nós mesmos. Tudo para a glória de Deus. Amém.